Então, queridas, primeiro prazer, acho que é uma das primeiras vezes que eu tô aqui de verdade, assim. Eu tô com um bebezinho pequenininho, que já não é mais pequenininho. Quando eu me inscrevi, ele estava com 1 mês e meio. E agora ele já está com 8. Então, demoraram esses meses aí para o processo poder acontecer. Mas eu estou bem contente de estar aqui com essa força. Bom, então, é sobre o módulo 1, né? E eu já entrei nesse curso e também no módulo com uma pergunta antiga, né, que me acompanha, que é como que se caracteriza, o que movimenta esse silêncio de quando as mãos praticam essas técnicas milenares chamadas artes manuais. Então, isso já é o motivo pelo qual, né, que eu acho que é a terapia, né? Acho que tem um silêncio terapêutico aí, que é o motivo pelo qual eu não entrei em outra arte manual, como a da educação steineriana ou da educação mesmo, porque, para mim, acho que um grande mistério é o que tem de além, né? O que tem de terapêutico nisso. Pode seguir, por favor, Luciano. Bom, aí olhando lá aquele trabalho inicial, né, o PDF que a Nina deixa para gente, uma das frases finais que ela deixa é o cuidado de si, quem sabe isso quer dizer amor. E essa frase, para mim, foi muito forte, muito significativa. E aí eu pergunto, né, encontro de um tesouro, será a grande resposta da procura desse estudo que a terapia das artes manuais mora no amor de cuidar de si? E eu esqueci, mas esse módulo inicial, para mim, foi difícil eu tentar achar a coesão. Acho que um pouco compreensível, né? Porque adentrar no processo e tantos materiais soltos, assim, de aspectos diferentes, eu fiquei tentando, quando estava montando a apresentação, trazer uma coesão, assim, e eu acho que não sei se eu consegui tão bem. Então, para mim, o que eu estou fazendo aqui é um olhar investigativo ainda, estou procurando pistas, eu estou procurando sinais que me faltavam, né? E, bom, seguindo, aí estamos no amor a nós mesmos se não temos a oportunidade de fazer pausas que nos possibilitem refletir nossa vida, nossas histórias, ou contemplar aquela pedra no caminho. Aí segue, por favor, Luciana. Então, para mim, uma imagem que veio, assim, para relacionar é a respiração. A respiração como possível ponto investigativo. A respiração que, no olhar antroposófico, por exemplo, traz saúde para o ser humano adulto. E na criança vai ser a base dos processos formativos educacionais, né? Toda a pedagogia Waldorf vai surgir, vai se utilizar, né, desse ritmo de expirar e expirar, né, contrair e expandir. E parece que tem algo também muito poderoso aí para se relacionar, né? Então, como que essa respiração opera durante a criação da artesania? Quais as forças operam junto? Movimentos repetitivos, formas geométricas, a matemática. Nessa hora eu me lembrei de um texto que eu preciso resgatar, mas que ainda não consegui, que é alguma das palestras do Rudolf Steiner, que quando eu li, acho que foi até em estudo, em um grupo assim, quando a gente estudou juntos, para mim foi algo incrível, que ele falava um pouco
da força das formas geométricas no mundo, assim. Talvez na minha memória eu nem seja tão fiel assim ao que eu encontrei na época, mas me chamou muito a atenção dessa possibilidade de ligação com os trabalhos manuais, né? No momento em que o ser humano ganha, encontra com essas forças que parecem ser espirituais e que chegam para a gente, né? Esses movimentos misteriosos que, de alguma maneira, geram tanta coisa no mundo, né? Talvez a matemática, a geometria e os trabalhos manuais possam ter essa ligação, então. E fiquei com vontade de encontrar isso para ver, né, o quão de verdadeiro essa minha memória teria. E, bom, tem essa máxima, né, essa frase que já é bastante conhecida do Goethe, que é bem famosa já, que fala, né, duas graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar, inspirar constrange, expirar liberta, tão linda é feita da vida uma mescla, agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando te liberta. Então, para mim, ficou essa pergunta, né? Artes manuais será um caminho para a gente mergulhar nesse inspirar e expirar saudável, né? Pode passar, por favor. Cuidado de si e sua relação com as artes manuais da casa. O cuidado de si indica o conjunto das experiências e das técnicas que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se a si mesmo. Vem uma pergunta, mas o que será que tem incógnito no fazer manual que o torna potência terapêutica? As técnicas em artes manuais surgiram no mundo para além de cumprir função prática de criação de objetos. Que elementos são esses que foram dados ao homem? Eu acho que o encontro com Alexandre e a minha... Quando eu ouvi ele falar, né, no nó primordial, no nó ancestral, vem muito de encontro com esse imaginário que eu tenho de não entender e nem aceitar também que possam ser apenas técnicas que, por acaso, né, surgiram como uma necessidade de ter objetos, né? Para mim, fica uma pergunta se além de um certo momento onde o ser humano olhou para si e achou que a sua vestimenta poderia ser melhor, e aí ele, por uma necessidade, ele passou a querer elaborar melhor isso, e aí vem as tramas, vem as técnicas têxteis a partir disso, por exemplo, né, a se desenvolverem. Para mim, eu tenho uma vontade de pensar, de refletir se não há algo além disso, né? Se não veio só da necessidade, mas sim é um mistério para mim, né? De um presente, quem sabe, que o ser humano ganha, né? De forma bem mais ampla do que só para servir a uma utilidade. Então, eu respondo que eu acredito que sim, né? Que vai além, pela pluralidade dos traços, há um mistério aí, porque se medita nesses fazeres, porque se relaxa nesses fazeres, porque se reflete durante esses fazeres, porque se investiga as estradas nesses fazeres, porque higieniza o ser humano, porque esses fazeres renovam, porque são tão vastos que continuam abrindo potencialidades. Pode seguir, Luciano. Em frente, né? Adorei a Nina, às vezes, com essas colocações, e acho que
teve em alguma aula que eu assisti que tinha assim, seguimos, ou em frente. E aí eu imaginei essa foto da máquina de pedal, porque quem já costurou na máquina de pedal sabe que ir em frente às vezes não é tão fácil assim, né? Pedalar ali, fazer a costura acontecer não é tão matemático. A gente vai em frente, mas lutando para que essa costura saia. Então, vamos em frente, Luciano. Bom, aí teve um outro encontro, né, que me tocou, que foi essa frase do Nietzsche. Nossa destinação dispõe sobre nós, mesmo quando ainda não a conhecemos. É o futuro que dita a regra ao nosso hoje. E aí, pessoalmente, é, foi um dos fortes momentos, assim, onde me faz mergulhar em mim e na minha história, né? Mar de memórias. Quando a semente se manifestou, quando a semente dos trabalhos manuais, das artes manuais, né, se manifestou em mim. Fiquei refletindo muito como foi esse caminho. Será que nas minhas inúmeras casinhas da infância, que eu brinquei muito, muito mesmo, eu tinha casinhas muito mais legais, eu acho, que a de várias pessoas, porque eram casas de verdade. Meu avô tinha uma casa abandonada, que era a casinha da primarada. Então, a casa já foi morar em mim de uma maneira super intensa, desde pelo menos os meus 6, 7 anos. Será no guarda-roupas cheios de retalhos da minha mãe, né, nos dias de chuva, em que ela deixava eu abrir aquele guarda-roupa que era só de retalhos e eu começava a imaginar coisas para serem feitas. No pedal da máquina de costura da avó, na máquina de costura da mãe, suas latas de botões, de fitas, na primeira roda de arteiras em macramê. Eu lembro que uma das os primeiros trabalhos manuais que eu realmente fiz, apesar de que eles permeavam a minha família, vários trabalhos manuais, várias artes manuais, mas eu não fazia, nunca fui convidada a fazer. E um dia eu me convidei a fazer uma roda de macramê que acontecia semanalmente lá no meu bairro, quando eu tinha uns 11 anos. E foi a primeira vez que eu tive numa roda de mulheres, eram mulheres mais velhas que eu, né? E aquele encontro super potente de aprender uma arte manual, de fazer, e de conversar, e de trocas, né? Nos dias imersos em tecelagem, já como ofício, depois, quando eu fui para uma vida profissional, eu fui para geografia, me formei em geografia. Eu acho que, inclusive, eu coloco ali, né, o sentimento do encontro tardio. Por mais que, como eu disse, as artes manuais fizeram parte do meu entorno, assim, quando criança, eu não tocava nelas para aprender, eu só observava as outras pessoas fazendo elas. Então, quando eu fui pensar em fazer qual que era o meu dom, como que eu me colocaria no mundo, jamais foi nada ligado a isso, a criatividade ou a algo artístico. Eu fui para algo bem objetivo que estava acontecendo na minha vida na época, que era, eu era excelente na disciplina de geografia no ensino da escola, a professora era legal, e eu resolvi fazer geografia. Nem sabia na época para quê que se fazia geografia, que poderia ser geógrafo ou professora, eu só decidi fazer geografia e me formei em geografia. Hoje eu entendo que chegou o um momento no curso que eu precisei optar pela licenciatura e fiz muito da licenciatura. Hoje eu entendo que eu não seria professora se eu não tivesse isso, né? Então, queira ou não, foi uma maneira que a vida me levou para onde eu estou hoje. E conjunto também de pequenos toques, pequenas sementinhas que foi deixado nessa minha infância, mesmo que não tocava nas artes manuais, mas que era tocada por ela, me fizeram estar aqui hoje.
com certeza. E aí uma outra frase, né? Eis um dos propósitos do ateliê de educação. Legitimar a presença das artes manuais da casa no espaço acadêmico. Surge forte a lembrança de um texto na faculdade, disciplina provável de economia, sobre um momento histórico no fim do feudalismo e início da era capitalista, onde o ser humano foi separado do conjunto de suas aptidões para virar um ser especializado no trabalho industrial. É provavelmente um momento intenso onde as artes da casa se transformaram em inúteis e pequenas a importância. Na faculdade de geografia, ainda assim, de alguma maneira, o que me chama mais atenção, hoje eu vejo como algo útil, né? Algo com sentido para o que eu faço hoje, né? Como estar aqui com vocês. Porque parecia aquela a gente sabe que, né, que a estrutura do feudalismo tinha inúmeros problemas e inúmeras questões, mas me parecia muito romântico, me gerava um bucólico, assim, que os seres humanos ainda naquela época viviam de uma maneira mais verdadeira, né? Mais ligados à terra, mais ligados aos processos da natureza, mais conectados com todos os fazeres, né? Parecia que todos os espaços eram legítimos, né? Para o ser humano. E a partir desse momento onde as pessoas precisam ir para a cidade, cada um precisa se tornar muito bom em algo, e isso vai, né, crescendo até o tempo atual, onde a especialização, né, chegou num nível extremo no nosso trabalho. Quanta que perda, né, que há nisso, isso sempre me tocou, assim, me chamou, e claro que diante da necessidade de um ser humano ser convencido de que ele precisa ser muito especialista em alguma coisa, todo esse conjunto de saberes que antes ele tinha, me parece que precisa mesmo ser algo delegado à desimportância, né? E acho que esse é um dos motivos pelos quais eu também nunca pensei que eu pudesse imaginar um caminho nas artes manuais, porque por mais que elas fizeram parte da minha vida e eu via pessoas ao meu redor fazendo elas não tinham uma importância que poderia levar alguém a ser profissional no assunto, né? Então, enfim, pode seguir, Luciano. E o encontro com a casa, na verdade, um reencontro. Pode passar, por favor. Aí eu encontro que a pesquisa tem enfoque no fazer manual propiciado pela casa. E uma primeira reflexão que me vem é que casa que é essa, né? Uma casa arquetípica, a casa que era do fazer, uma casa que então tem potência de cura, uma casa histórica, uma casa que era tão viva que nela surge ou se desenvolve uma gama de técnicas e saberes que melhoram a vida, externa, mas também internamente, e a casa sendo produtora de cuidado. Logo, artes manuais têxteis têm uma vocação para a sensibilização e o cuidado, que no lugar terapêutico estará potencializado. As subjetividades serão os enfoques, serão as evidências, serão um elemento precioso a se observar e dar corpo, da consciência para a escrita. Pode passar, Luciano. Uma grande frase para mim. Como alguém se torna em contato com as artes manuais? Adorei esse encontro, né? Porque
logo que eu comecei a fazer mais as artes manuais, elas começaram a fazer parte da minha vida e de alguma maneira se tornaram a minha profissão, né? Eu sou professora de trabalhos manuais na Escola Waldorf, e eu mergulhei profundamente nesse universo e deixei de lado qualquer outro aspecto. Eu me tornei outra pessoa, completamente outra pessoa. Na verdade, eu acho que me tornei quem finalmente eu sou, né? Porque antes parecia que eu estava só no caminho, né? De me tornar quem eu era. Essa satisfação de aquilo que você sente naturalidade, né? De expressar no mundo, estar sendo feita mesmo. E aí eu mesma, como parte da pesquisa, pesquisador-cuidador, o que cuida de si e da pesquisa terapêutica. E eu sempre percebi essa força, né, de cuidar, que o trabalho manual, que a arte manual dá de cuidar de si. Então foi muito gostoso entender que essa potência é o que as artes manuais em terapias precisa, né, para a pesquisa terapêutica. A necessidade radical de estar em vínculo investigativo. Que lindo! Um pesquisador aplicado à sensibilização do seu fazer será um terapeuta alimentado para buscar e avaliar um caminho terapêutico para outrem. O cuidado de si, o olhar para o que não se vê, a capacidade de traduzir a subjetividade, o que se vê e sente, será a força, a potência a ser narrada no caminho da pesquisa. E aí uma atenção, né, que esse ponto traz, que é o cuidado da singularidade dos seres e das experiências. Porém, para mim, fica uma pergunta, né, o que pode ser considerado, apesar das singularidades dos processos de cada um, o que pode ser considerado base nas diferentes técnicas? O que diz cada estrutura de fazer? Será que há isso, né? Eu me pergunto. No que ela toca? O que é isso para o ser humano? Como ele se move internamente nesse contato? Eu me refiro às diferentes técnicas, né? Será que elas não têm uma base diferente de leques de potencialidades assim que se abrem? Pode seguir, Luciano. Mais um encontro com o hífen. Pode passar. E essa arte manual que tem hífen? O hífen sendo intensidade, expressão e compromisso do caráter investigativo. Foi assim que eu entendi, né? As artes manuais, assim, em palavra composta, se tornam o trabalho artífice potencializado, ainda mais na força do cuidado de si. Manter um propósito de tensão para manter as perguntas e para buscar as respostas. Então, pode passar, por favor? A pesquisa de terapias em artes manuais, para mim, é alicerçada no movimento, né, pela minha compreensão. Essas artes manuais com hífen, que são produtoras de devires, como tem nessa frase, né, que me chamou bastante atenção, ao agenciar as palavras artes e manuais, o hífen marca a possibilidade de produção de devires, gesto querido ao cuidado de si, pois as intensidades não são estados fixos, e sim movimentos sempre abertos à produção de outros movimentos. Baseia-se, então, que não se pode crer em resultados finais, mas apenas em processos construtivos, como a construção de uma edificação. Faz-se fundamentos, constroem-se estruturas, busca-se criar bons ambientes, mas tão logo, ou em alguma hora, precisará de reformas
ou até de demolir, ou se mudar, porque não cabe mais, não representa mais. Pode seguir. O corpo escrita. Um corpo escrita com hífen, uma pergunta. Se o hífen traz a potência, atenção ao compor palavras, uma pesquisa com escrita fomentada na atenção do que um corpo pensa, sente e faz, é uma escrita apta ou até sedenta à hifenização? Uma escrita que precisa do corpo, o corpo trimembrado. E corpo é singular, e a pesquisa e o pesquisador são únicos. Uma conversa com a mutabilidade. Eu acredito que sim. O eu como foco, porém, é o meu, o seu e o nosso. O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Pode seguir. Então, e aí essa semana fui tocada também por esse poema dessa mulher que se chama Samantha Buglione. Ela é uma colega que eu encontrei em algum momento aí da vida dos trabalhos manuais. E ela é escritora, mas ela também é bem tocada pelas artes manuais têxteis. E eu pensei, nossa, eu gostei tanto que eu acho que eu vou dividir, assim, por dividir com as meninas lá no encontro do sábado. E aí depois eu descubro que vai estar o Alexandre aqui e que ele vai trazer toda essa temática do tecer. Vou ler para vocês. A velha Dona Aranha tece, tece sem parar. De velha tem só o gesto, esse de nunca cansar. Tecer é valentia, com haver e desejar. Olho, cheiro e beijo. Linha solta para bordar. A velha Dona Aranha só quer sinalizar, dar caminho e dar destino para o corpo acomodar. Acontecer. No tear da Dona Aranha, só alguns vão se encontrar, porque ali é o lugar de tecer e recriar. Acontecer. É verbo bravo. É preciso se soltar. Vir, ver e confiar. É isso. Demais. É tão potente, né? Porque ela está entrando no curso. E quando a gente entra no curso, para quem não sabe, a gente coloca um primeiro módulo com todas as nossas produções que a gente já fez. E aí a pessoa vai, que a gente chama dentro da esquizoanálise, do passeio do esquizo. Vai andando por onde a vida a levar. E é impressionante como a vida levou a Adriana justamente para aqueles pontos que a gente pode dizer extremamente intensificados no nosso trabalho, não foi, Lu? Foi. E o mais legal é você perceber que ela traz toda uma trajetória junto com ela, e as conexões que vai acontecendo tão próximas a ela, assim, a geografia, a licenciatura em geografia, é muito legal, porque tá na casa também, né? Ela tá imersa na casa, e aí com essa experiência junto ao modo.